Olá, está no ar mais um episódio do seu podcast preferido, Cérebro em Movimento. Aqui quem fala é a Flávia. Eu sou a Rogéria Gontijo. E eu sou a Cecília. Você já faz parte da nossa comunidade? Se sim, muito obrigada. E para quem ainda não está lá, olha só, estamos no Instagram como cérebro.emmovimento e também no YouTube e no Spotify. Esperamos todos vocês lá para fazer esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas. Ah, e não esqueça, no YouTube, curte o nosso vídeo, compartilha com quem você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo. E no Spotify nos avalie, nos dando as 5 estrelinhas que são tão importantes pra gente. E aí, Rogério, hoje eu quero começar com uma... Por que você tá rindo? Eu tô pensando, juro, na Eliana dos Dedinhos. Você lembra da música? Polegares. Eu tô pensando nela. Por quê? Por causa do tema. Você vai falar? Gente, Na hora que você falou, me veio a música na cabeça. Mas então, eu ia te fazer uma pergunta. Faça. Como que a gente cura dedo podre? Então, eu tava pensando na hora que a gente escolheu esse tema sobre dedo podre. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas meu dedo é podre? Minha história não pode falar por mim, porque não, né? Meus dedos são lindos, maravilhosos, ainda estão de vermelho. Mas o tema de hoje é dedo podre. E aí a gente pode dar uma outra tônica, até porque senão vai inclinar muito para essa parte de relacionamento. E ao mesmo tempo a gente faz escolhas equivocadas na vida. Eu já fiz, você, tu, eles, nós, vós, eles. As escolhas equivocadas e popularmente na área de relacionamento, o famoso dedo podre, permeiam a nossa vida. E aparece como até uma forma assim, de xingamento e um certo tom de rótulo e humilhação para as pessoas que não foram tão bem sucedidas nas relações afetivas. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que uma relação não é composta de uma pessoa só, onde um apenas escolhe, o outro também está escolhendo. E pode ser que a pessoa use uma roupagem para convencer a gente, não é? Sim. Outro dia eu estava vendo até um vídeo que era assim, narcisista flertando com pessoas, e aí puxa a cadeira, e mostra flor, e leva para restaurante. Quem é que não iria ficar surpreso com uma pessoa desse jeito e encantada? Por que não? Será que realmente quem tá errado é só quem apontou o dedo para escolher, ou ali é um dedo apontando para o outro, onde uma pessoa já tem um padrão de comportamento inteligente e sagaz para escolher a melhor vítima? Eu não acho que a pessoa tem um dedo podre, eu acho que ela é uma vítima por causa de um padrão. Olha, um novo olhar, não né? é? Sim, interessante. Mas pensando, né, assim, nessa questão de... Porque é algo que a gente até brinca, né? Nossa, eu tenho dedo podre. Não, fulano tem dedo podre. E aí a gente tá falando das nossas relações. E como muito bem você falou, não está relacionada apenas com escolhas afetivas sexuais. Às vezes a gente tem dedo podre para amizades. Exatamente. Né? Às vezes a gente tem dedo podre para escolhas mesmo, até mesmo profissionais, isso. E aí, olha só, é tão interessante porque na teoria dos esquemas tem um negocinho, e aí, falando em teoria dos esquemas, eu quero dizer, Gigi, estamos te esperando em breve aqui nesse podcast para falar pra gente sobre esquemas, hein? A gente tem que falar, né? Interessante. Tem que falar, mas dando aqui uma pitadinha, né? Na teoria do esquema, tem um negócio que chama química esquemática, que o que é? Eu acabo escolhendo, me atraindo por aquilo, né? Por relações que me aproximam das minhas feridas emocionais. Por quê? Porque mesmo que doa, mesmo que seja uma ferida, é algo que é conhecido para mim, né? Assim, é um caminho já familiar. Então, a gente tende mesmo a escolhas familiares. Então, por isso que é comum que a gente repita esse padrão. Quando a gente fala dedo podre, a gente está falando também de um padrão ruim de escolhas, né? Então, isso acontece, né? Lógico que é inconscientemente, né? Mas assim, a partir do momento que você reconhece, tem consciência desse seu padrão de funcionamento e, melhor ainda, entende as suas feridas emocionais, você tem mais chances de não fazer esse tipo de escolha, né? Porque você já entende, assim, nossa, olha, lá vem eu repetindo, né, esse padrão. Então, e isso é devido a essa ferida, a isso que me machuca, isso que faz parte da minha história, que me causa sofrimento. Então,
eu preciso me distanciar disso. Então, ter consciência, e aí, né, o valor do autoconhecimento, né, o quanto que é importante para ajudar também a gente nessas escolhas mais acertadas e assertivas na vida. Até porque essa parte dos padrões que faz com que a gente repita as escolhas, e não tanto só apenas em relacionamentos, mas em trabalho, como a gente falou, em amizade, ou mesmo no uso do dinheiro. Eles respondem a 3 tipos de padrões, que são os padrões cognitivos, os padrões emocionais e neurobiológicos. Então, o cérebro está muito bem ancorado e muito bem sustentado por essa tríade, que é praticamente perfeita e de um encaixe incomparável. Ou seja, traduzindo isso para a neurociência, se você quiser guardar algo interessante desse tipo de conhecimento, o cérebro prefere infernos conhecidos a paraísos desconhecidos. Então, quando a gente é mais novo, por exemplo, se teve um pai que violentava, que batia, que xingava, a tendência para ir buscar parceiros que não sejam tão amáveis e tão afetivos, ela fica como se fosse fácil de manejar, porque é algo ruim, mas que eu já conheço. Eu não fico tão assustada assim quando aquilo ali me aparece. Eu já fico pensando assim, não, mas se ele fosse em educação comigo, é só eu sair de perto. Não, mas se ela fosse em educação comigo, é só eu ir pro quarto e não piorar o que já está ruim. E a gente acaba fazendo nisso o quê? Reforçando essa tríade, esses padrões cognitivos, emocionais e neurobiológicos, que provoca, além da instabilidade emocional, essa instabilidade emocional ligada à imprevisibilidade faz com que a gente tenha mais intensidade e até intencionalidade nas escolhas. Um mecanismo que parece complexo, mas ele te ajuda a romper com relações que são ruins, popularmente conhecidas como relações tóxicas. Se você percebe que está dentro desse padrão, e às vezes a gente muda de parceiro, né? Um parceiro não tão amável para um parceiro amável, mas que eu não gosto tanto desse parceiro, ele só é útil e gente boa e legal comigo. Então, eu, de certo modo, eu estou repetindo sim aquele padrão ali, porque eu continuo me maltratando, concorda? Quando a pessoa é ruim comigo e eu estou repetindo a escolha equivocada. Quando a pessoa é muito gente boa comigo, amorosa, muito da maravilhosa, e eu estou me maltratando. E agora de um outro lugar, que é um lugar pior. É um lugar que eu sei, que eu tenho consciência que eu estou fazendo aquilo ali comigo. Nossa. A gente tem que pensar, porque as coisas são como um espelho. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que a gente olha é tal qual como parece. A gente tem que pensar, porque não é porque é bom que convém. Não é porque é bom que é necessário. Algumas vezes a gente não para pensar nisso. A gente só olha assim, ó, tá me incomodando aqui? Não, eu estou feliz aqui? A grande pergunta, ela vira a gente e coloca a gente em consonância com a felicidade, com a alegria. E não se está confortável, se está agradável, é a minha felicidade que está em jogo. Sim, e aí, né, Rogério, assim, eu penso que algo que pode nos ajudar a ter escolhas mais acertadas aí é a gente entender que o outro não é responsável por nossa felicidade. E sabendo disso, eu preciso trabalhar para me sentir bem na minha própria pele, né? Assim, para que eu me sinta bem comigo mesma, independente de outra pessoa. Né? Então eu não vou procurar alguém, e seja uma amizade, né, ou um par afetivo sexual, eu não vou procurar esse alguém em busca daquilo que me falta, porque eu não tenho garantias de que o outro tem o que me falta, mas entender, né, o que eu tenho, como que eu me sinto bem, completa, plena com aquilo que eu tenho. Eu acho que a gente tem que trazer um movimento sempre de inteireza para a nossa vida. Né? Então é assim, o que me torna inteira é o que eu conheço de mim. Né? O que é me sentir bem com a pessoa que eu sou, com as escolhas, isso, com as escolhas que eu faço. Porque quando isso acontece e eu chego inteira, para qualquer relação, gente, inclusive, né, para uma relação de mãe e filho, né, assim, então, se eu me sinto inteira ali, eu não vou exigir nada que seja disfuncional para o outro, porque isso também torna as nossas relações disfuncionais, né, quando a gente quer que o outro dê aquilo que nos falta, né? Então a gente precisa o quê? Fazer um trabalho constante para se sentir bem na própria pele, se desenvolver, né, e se tornar cada vez melhor.
Pois é, eu tava vendo você falando sobre essa questão da relação de mãe e filho, e eu lembrei a história de uma amiga minha, obviamente eu vou mudar o nome dela, tá? Não vou revelar o nome dela, para preservá-la, mas de uma história, uma passagem interessante. Então eu vou chamar essa amiga de Fernanda. A Fernanda, um belo dia, vira pra mim e fala o seguinte: Rogéria, eu vou me declarar para uma pessoa. E aí ela fala, como é que eu me declaro para essa pessoa? Eu falei assim, não, você não se declara. Ela fala, mas como assim? Eu tô gostando dela, tem 6 anos que eu estou sozinha. Então o marco foi aquele, né? Não é a pessoa, 6 anos sozinha. E aí eu quero falar com ela que eu gosto dela e vou ver o que que vai dar. Eu falei assim, você não precisa declarar pra ela, a gente não declara para ninguém. Ela falou assim, mas se for assim, então ninguém vai declarar pra ninguém e todo mundo vai ficar sozinho no mundo. Não, a pessoa já deu a resposta pra ela. Se essa pessoa está dentro da relação e não falou nada com ela até agora, é porque não gosta dela o suficiente, porque não quer tirar ela ali do mercado, tá pouco se importando, quer muito mais a amizade, a conveniência, seja lá o que for. Mas em relações, pra gente preservar a nossa escolha, uma dica, né, um macete, seria você gostar menos. Porque se você faz igual a Fernanda e declara e se antecipa, o que acontece é, você já entrou na relação em desvantagem, porque você gosta mais do outro, já no começo da relação. Você já tá indo com mais, você tá indo com 100%, e você não sabe com quanto que a outra pessoa está lá. Se ela tá com 20%, se ela tá com 90%, se ela tá com 99%. Então, a gente tem que ter essa cautela, para não acontecer de fazer mais uma escolha equivocada, sabendo que poderia ter sido evitado. Nesse sentido, a gente sempre pensa, e aí cabe essa máxima, a não ser na relação de mãe e filho, que era o gancho que eu queria pegar na sua ideia, aonde não tem limite para o amor da maioria das mães. E mãe gosta, né, loucamente, intensamente de um filho. Mas na relação de amizade, na relação afetiva, na relação de trabalho, ganha mais quem gosta menos, até conhecer qual é o terreno que está pisando. E aí a gente pode até pensar num tempo, lógico, que seria uma média de 2 anos, porque no primeiro ano você está ambientando, no segundo ano você está vivendo novamente a relação, no terceiro ano, aí sim você pode começar a tirar as conclusões, porque senão antes é muito precipitado. E aí, né, as pessoas podem estar ouvindo você e dizer assim, ah, mas eu sou intensa, Isso. eu me apaixono, Signo. eu me entrego, meu signo não sei o quê, né? Cecília já tá falando ali que ela é libriana. Vamos falar todo mundo, eu sou de Escorpião. Sagitariana. Mas, assim, o que acontece, né? A gente fica arrumando desculpinhas para continuar com aquele padrão de comportamento e não fazer diferente. Então, assim, eu sou intensa, né? Eu me entrego, mas está sendo ruim. Olha, eu meto os pés pelas mãos, eu piso na jaca, né? Eu faço uma bagunça com a minha vida. Então, eu mudo. Eu não tenho que continuar com um comportamento que está me fazendo mal. É lógico que uma pessoa, né, que é muito intensa, vamos dizer assim, ela não vai dar um giro de 180 graus e se tornar uma pessoa fria. Isso. Mas ela pode aprender a regular melhor esse comportamento dela para que funcione como um benefício e não uma disfunção. E aí, olha, eu estou conhecendo alguém. A minha entrega, ela tem que ser gradual, como você mesmo disse aí. Eu preciso respeitar o tempo, né? O tempo de conhecer. E para isso, eu preciso estar com os olhos bem abertos, para que eu não ignore os sinais. Gente, início de relacionamento, a gente não ignora os sinais, né? Por quê? Porque é muito mais fácil você sair quando tá no início do que depois. Então, olha, você deseja algo para o seu relacionamento. Vou falar algo aqui muito, né, assim, disruptivo. Sei lá, eu quero ter um filho. E a pessoa que eu estou namorando, ela já deixou claro que não quer ter filho. Eu quero me manter próximo da minha família. E a pessoa que eu estou conhecendo, ela quer ir morar fora do país. Não ignore isso, né? Porque a gente está falando ali de coisas que são importantes para você. E isso, lá na frente, né, por mais que agora você esteja apaixonado, né, e não quer se desvincular e não quer abrir mão dessa sensação gostosa, porque sim, é incrível estar apaixonado, mas isso a longo prazo vai ser muito ruim para você, né? Então essa entrega, né, esse conhecimento, ele tem que acontecer
dessa forma, né, de forma gradual, e que você sempre esteja com os olhos bem abertos e não ignore esses sinais, né, porque aí você vai construindo o que precisa ser construído, né, que é o conhecimento sobre o outro, a confiança e, lógico, essa revelação que acontece de quem eu sou. Ela também tem que ser recíproca, né? E o outro também tem que revelar de quem ele é. Uhum. A gente pode pensar na pessoa que não consegue ficar sozinha, seja no terreno da amizade, seja na companhia do trabalho ou em um relacionamento afetivo. Essa pessoa, ela pode pensar assim e tentar evitar a todo custo a solidão. Mas deixa eu te contar uma coisa, você nem gosta tanto assim de ficar no meio de muita gente, não? No fundo, a pessoa que você mais gosta de estar perto é da sua companhia, simplesmente da sua companhia. Ou vai me dizer que todo jogo de futebol você quer uma companhia, toda loja que você for você quer uma companhia, toda vez que você for tomar um café você quer uma companhia. Você quer companhia para pôr comida na sua boca, sendo que você consegue levar? Você quer uma companhia para te dar um... Você não quer. A gente precisa desses momentos de reconexão e de solidão. Então, no fundo, o que a gente busca são conexões que podem nos amparar e nos socorrer nos momentos de sofrimento. Agora, essa coisa de ficar pagiando, de ter que escolher alguém, de não poder largar, de querer escolher a todo custo, mesmo que sejam escolhas atabalhoadas, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que você não quer. Não adianta disfarçar que a maioria das pessoas não precisa de andar com ninguém a tiracolo. Não é à toa que a gente cresce, sai da casa dos pais e vai viver a própria vida. Seus pais não vão no seu primeiro dia de trabalho com você, não te buscam igual quando você tinha 6 anos de idade. Pulando desse eixo para 2 eixos importantes, neuroplasticidade e profecia autorrealizável. São 2 conceitos, né? Um da neurociência e um da TCC. Profecia autorrealizável é aquela pessoa que já está acostumada tanto a repetir um padrão falido, que ela acredita que o próximo vai ser falido e acaba que encontra. Profecia autorrealizável, é como se eu desse ali, eu assimilasse uma bola de cristal, meu lado mais sensitivo e falasse, vai dar errado também. E acaba acontecendo. Por quê? Porque você tem uma sucessão de decisões que fazem com que aquilo ali aconteça de verdade. Então você não analisa a escolha a hora que você está fazendo. Ou já dentro da escolha você não pensa sobre ela, você não relativiza mais. Do outro lado é a sua salvação, é a neuroplasticidade que vai ajudar você a reorganizar as conexões emocionais. Neuroplasticidade é a capacidade que a gente tem, né, dos neurônios trabalharem ali a nosso favor para fazer novas conexões neurais, novos aprendizados e aprender a viver a vida com ou sem a presença de uma pessoa que você julgava antigamente que era, nossa, era assim, o Dom Juan da minha vida, a princesa da minha vida, eu não posso viver sem. E pode sim, a vida é muito dinâmica, né? Sim. Eu não vivo sem você, nem você acesse. É dinâmico, mas aqui não. Mas tem algo que é simples, e eu hoje até citei assim, em outros episódios, que quando, né, assim, até mesmo antes de você entrar em uma relação, começar a conhecer alguém, se envolver com alguém, pense, né, assim, o que você quer de uma relação, o que eu não abro mão, o que é inegociável para mim. Porque olha só, por mais simplória, sutil e pequena que seja uma decisão que a gente toma agora na nossa vida, ela vai trazer frutos para o futuro, né? Então, assim, o que eu quero? O que é importante para mim? Eu quero uma pessoa que me traga segurança emocional, eu quero uma pessoa que me traga segurança financeira, eu quero alguém que valorize a família, eu quero alguém que tenha a mesma formação religiosa que eu. São inúmeros, né, assim, esses itens que pode compor essa lista. Então tenha ela em suas mãos, porque isso vai te direcionar e vai trazer mais lucidez, porque assim, gente, a gente não deve escolher a pessoa pra gente dividir a vida, pra ser o nosso parceiro aí, por menor que seja esse espaço de tempo, né, 1 mês, 2 anos, 20 anos, 50 anos... a gente não deve escolher essa pessoa com os olhos vendados, né, com irresponsabilidade. Por quê? Porque aquela companhia ali, né, aquela relação, como eu disse, ela vai trazer frutos para a sua vida, né? Então, assim, esteja lúcido o que você quer, né? E entenda, assim, de fato, quais são as coisas que você não vai negociar. Porque a gente também tem os negociáveis, mas tem aquilo que a gente não pode, não deve negociar, né? Porque senão a gente está negociando a nossa identidade. Aí agora, assim, um conforto para quem acredita que não é bem sucedido nos relacionamentos.
Parta desse princípio. Então tá. Então você não é bem sucedido nos relacionamentos, você já desistiu, mas pensa aqui comigo. Você é ótimo de fazer amizade. Você é excelente para produzir resultado no trabalho. Você é maravilhoso no treino que você dá para na academia. Você é super assertivo ao lidar com dinheiro. Você é uma ótima pessoa dentro da sua família. Veja bem, diante de uma vastidão de situações que acontecem na sua vida, é sério que você vai pegar exatamente nesse ponto de ter o dedo podre, de fazer uma escolha equivocada na área financeira? Pelo amor de Deus, né? Você não é criança. Olha para tudo que te acontece à sua volta e veja se realmente a conta fecha no positivo ou no negativo. Porque se fechar no positivo, ainda que não seja na área afetiva, você tá no lucro nessa vida. Porque no fundo, a gente nasce e morre sozinho. Essa é a grande verdade. Sim. Né? E depois desse episódio, a gente não quer ninguém com dedo podre, dedo caindo, nada. Todo mundo, ó, de unhas feitas, mãos macias e cheirosas aí pra lidar com o mundo, né? E viver bem, se sentindo feliz aí e mais lúcido com as suas escolhas. E a mente calibrada, já sabendo que, né, as dicas que a gente deu. Terapia, se for muito difícil, reconhecer o modelo de funcionamento que tem, se eu já tenho esse padrão, os sinais e aprender a trabalhar a regulação emocional. Se você guardar tudo isso, nota 10. Isso aí. Um beijo, tchau, até a próxima. Tchau.